Novo Testamento, lição de número 31. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. É uma honra ter você como nosso ouvinte. Em nosso programa desenvolvemos um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia. Concluímos um breve estudo dos Evangelhos e hoje o assunto é o 5º livro do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Acompanhe conosco. O livro de Atos começa como os Evangelhos terminaram, com a grande comissão de Jesus. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos é o livro histórico da primeira geração da Igreja de Jesus Cristo. Ele liga os 4 evangelhos às epístolas de Paulo que vem a seguir. Se não fosse pelo livro de Atos, não saberíamos quem foi aquele homem chamado Paulo e tantos outros presentes nas epístolas aos Romanos, Coríntios e Efésios. Podemos considerar os 5 primeiros livros do Novo Testamento como livros históricos, mesmo considerando que os 4 primeiros, os evangelhos, são biografias de Jesus. Ouça a introdução do livro de Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quando lemos esses primeiros versículos do livro de Atos, vemos com clareza que o autor desse livro é o mesmo do 3º evangelho, o Evangelho de Lucas. O autor escreveu o livro de Atos para a mesma pessoa para quem escreveu o Evangelho de Lucas, um homem chamado Teófilo, nome que significa que ama a Deus. Sempre fiquei impressionado com o fato de que Lucas, nosso querido médico, tivesse tanta consideração por esse homem, a ponto de escrever um evangelho inteiro para ele, a fim de que fosse instruído em tudo que Lucas tinha lhe ensinado. Lucas foi um historiador detalhista, que buscou um entendimento completo de todas as coisas. Seu objetivo, ao escrever o seu evangelho, foi fazer um relato histórico de tudo que se referia a Jesus Cristo. Ao escrever o livro de Atos, ele tem o mesmo objetivo, relatar com precisão. No evangelho, ele escreveu sobre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até sua ascensão. Este foi o enfoque de Lucas, o que Jesus fez e ensinou. Nessa ordem, Jesus foi, primeiro, um homem que fez e depois um professor. No livro de Atos, Lucas vai contar a Teófilo o que Jesus continuou a fazer depois de sua ascensão. Poderíamos chamar esse livro de Os Atos do Cristo Ressurreto e não Atos dos Apóstolos. Esse título não foi Lucas quem deu, foram os tradutores que organizaram os livros do Novo Testamento. Eles deram esse nome porque cerca da metade do livro fala sobre o ministério do apóstolo Pedro e a outra metade sobre o ministério do apóstolo Paulo. Por isso o título, Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 2 poderíamos intitular o livro de Os Atos do Espírito Santo, porque estão aí relatados os atos do Espírito Santo através de apóstolos como Pedro, Paulo e outros. Mais adiante, lemos sobre o dia do Pentecostes e sobre os sinais e maravilhas manifestados. Aí o título que cairia melhor seria Os Atos do Cristo Ressurreto. É Pedro quem fala.
Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Concluímos que o melhor título para esse livro seria Os Atos do Cristo Ressurreto através dos Apóstolos. Nos primeiros versículos do livro de Atos, Lucas diz que fez um relato histórico no seu evangelho sobre tudo que Jesus começou a fazer até sua ascensão. Mas, depois da ascensão de Jesus, Lucas afirmou, Jesus continuou a fazer e a ensinar através dos apóstolos. É importante notar que o livro de Atos não termina. Ele apenas para. No capítulo 28, o apóstolo Paulo tinha finalmente chegado a Roma. Ele tinha uma obsessão por ir a Roma e por todos aqueles julgamentos. Seguindo a narrativa do livro, a chegada de Paulo a Roma seria o clímax da narrativa, mas o livro para. Uma das razões para isso ter acontecido pode ser a prisão daqueles que estavam escrevendo o livro, entre eles Lucas, que por isso não pôde terminar o livro. Outra razão pode ser a providência de Deus. O livro não acaba porque a história da igreja não acabou e nós ainda estamos escrevendo essa história. Estamos continuando o livro de Atos. Poderíamos chamar o momento que a igreja está vivendo de Atos capítulo 29. Na sua leitura do livro de Atos, quero que você faça algumas observações. Primeira, como esse é um livro histórico, ele deve ser estudado como estudamos os livros do Velho Testamento. É o apóstolo Paulo quem nos ensina qual deve ser a abordagem desta narrativa histórica. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Todas essas coisas relatadas nessa narrativa histórico-bíblica, quer no Novo Testamento, quer no Velho, aconteceram por duas razões: exemplo e aviso. Por isso, enquanto você estiver lendo as narrativas históricas da Bíblia, busque os exemplos e os avisos nelas contidas. Você encontrará muitos. Outra coisa a ser observada é o propósito que foi dado à igreja. Esta é uma das primeiras coisas com que você se depara quando começa a ler o livro de Atos. Já lemos alguns desses versículos. Uma dessas passagens é a em que Jesus, encerrando seu ministério, fez a grande comissão. No final dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles registram estes acontecimentos. Mateus, em seu evangelho, registrou assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O primeiro encontro de alguém, dos apóstolos, com Jesus, conforme o primeiro capítulo de João, foi bem pragmático. Você se lembra? Jesus voltou-se para eles e perguntou: o que vocês querem? E eles responderam com uma pergunta: Rabi, onde estás hospedado? Jesus respondeu: venham e verão. E aí eles foram e viram e passaram aquele dia com ele. O relato continua dizendo que eles viveram com ele e morreram por ele por causa do que viram quando se comprometeram a ir e ver. Depois que eles decidiram ir e ver onde Jesus vivia, eles viveram com ele durante 3 anos. Jesus, além de ensiná-los, também ordenou que eles observassem algumas coisas. No final daqueles 3 anos, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O quinto livro histórico do Novo Testamento começa exatamente como terminam os 4 evangelhos, com a grande comissão. Sabemos que esta é a grande comissão de Jesus. Jesus deu vários mandamentos, por isso chamamos de grande comissão ou grande mandamento. O livro de Atos é uma ilustração da comissão de Jesus e um registro de como os apóstolos obedeceram o ide de Jesus.
Eles foram a todas as nações, fizeram discípulos, batizaram aqueles discípulos e os ensinaram. Na grande comissão existe uma ordem: vão e façam discípulos. As outras partes da grande comissão são batizando e ensinando. Então a grande comissão consiste em ir, fazer discípulos ou pregar, batizar e ensinar. É exatamente isso que acontece no livro de Atos. Os apóstolos fizeram discípulos. Eles fizeram discípulos indo, batizando e ensinando. Mas o imperativo, a ordem dada à igreja foi: façam discípulos. Alguns teólogos afirmam que a grande comissão é o estatuto da igreja. E como qualquer outra organização, a igreja deve cumprir os termos deste estatuto para que continue a existir. Agora que vamos estudar a história da igreja, observe que ela recebeu um propósito logo no seu início, a grande comissão, que é o seu estatuto. Observe também que foi dada uma promessa à igreja. No primeiro capítulo de Atos, Lucas conta que antes de ascender ao céu, Jesus deixou mandamentos com seus apóstolos. Não apenas um, mas vários mandamentos. Além da grande comissão, Jesus também ordenou: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Os chineses dizem que uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Depois de ordenar o início da marcha, Jesus lhes disse: não tomem o próximo passo até que recebam poder do Espírito Santo sobre vocês. Esperem pelo cumprimento da promessa do Espírito Santo. Jesus se referiu ao poder do Espírito Santo como a promessa do Pai. Jesus tinha dado esta promessa durante a última ceia. Jesus prometeu que mandaria o Espírito Santo e agora lemos que ele disse: esperem até que a promessa seja cumprida. Temos aqui mais uma ilustração. As Escrituras têm muito a nos dizer sobre esperar no Senhor. Lemos sobre isso no Velho Testamento. Espere no Senhor. É necessário ter mais fé para esperar do que para qualquer outra coisa, principalmente se você for como eu. Quando decido que quero alguma coisa, quero para ontem e do meu jeito. Não gosto de ter que esperar. É preciso fé para esperar, mas às vezes Deus nos fala: espere, espere. Jesus ordenou que a igreja vá e faça discípulos, batizando-os e ensinando-os. Esta comissão é o propósito da igreja dado por Jesus Cristo e nesta lição aprendemos que nossos corações devem esperar pelo Espírito Santo sobre nós, antes de tentarmos fazer a obra do Senhor. Para ilustrar a mensagem de Atos capítulo 1, imagine uma águia sentada ao lado do seu ninho, esperando pelo vento certo para que possa se jogar e abrir suas asas. Quando ler sobre o dia de Pentecostes, imagine a igreja já no ar, abrindo suas asas, sendo levada pelo vento do Espírito. Essa é a essência do capítulo 2 de Atos. Quando você ler o capítulo 2, observe o poder dado à igreja. O dia do Pentecostes é um dos mais importantes da história da igreja e do povo de Deus. Existem muitos acontecimentos importantes na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Um deles é a criação, outro é a encarnação de Jesus quando Deus se tornou homem. Temos em Atos mais um desses acontecimentos que deve ser considerado um dos grandes da Bíblia, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Você não consegue fazer a obra de Deus na força humana. Para fazer a obra de Deus, você precisa ter a força de Deus, você precisa ter o Espírito de Deus. É simplesmente impossível realizar a obra de Deus na sua própria força. Quando você vê qual é o propósito da igreja, percebe que é impossível cumprir esse propósito sem o Pentecostes. A igreja simplesmente não tem como cumprir o seu propósito a não ser que o poder do Espírito Santo venha sobre ela. Em 1973, Dick Woodward viajou por cerca de 10 países com seu professor, o Dr. Vernon McGee. Eles estudaram o êxodo do povo de Deus do Egito até a Terra Santa. Eles estudaram o crescimento da igreja, da Terra Santa à Ásia Menor, e pela Turquia, antiga cidade de Éfeso. Também estudaram a expansão da igreja para a Grécia e para a Europa.
Eles viram como pequenos grupos de pessoas, considerados apenas uma seita quando Jesus ascendeu, superaram e sobreviveram ao grande Império Romano. Depois de estudar como este pequeno grupo sobreviveu também à cultura grega helenística, chegaram a uma importante conclusão. A Igreja não poderia ter sobrevivido a esses dois impérios, romano e grego, sem o poder, o carisma do Espírito Santo. A história da Igreja revela como o carisma do Espírito Santo foi importante. E lendo o livro de Atos, observamos imediatamente o propósito, a promessa e o poder da Igreja. Se você não entender e não enxergar o poder do Pentecostes, será impossível você tentar cumprir o propósito da Igreja e implementar a grande comissão. Sem o Pentecostes, é impossível fazer discípulos. O Pentecostes é tão necessário para que você cumpra o propósito da Igreja, como foi para os primeiros cristãos 2000 anos atrás. Falaremos com mais detalhes sobre o Pentecostes no próximo programa. Outra observação que devemos fazer quando lemos o livro de Atos é em relação à performance da Igreja. A performance da primeira geração da história da Igreja simplesmente surpreendeu todo mundo. Os líderes religiosos e o Império Romano não tinham como negar o seu impacto. Eles não tinham como explicar a performance daqueles cristãos. Vocês estão lembrados que no Sermão da Montanha e em Mateus 21 Jesus falou que o importante não é o que você fala, mas o que você faz, a sua performance. Os discípulos tinham aprendido isso com Jesus e foram coerentes com o que aprenderam. O que surpreende na história da Igreja e dos primeiros cristãos é a performance deles. Depois de observar o propósito e a promessa e o poder da Igreja, observe também a performance. Esse é um ponto muito importante quando estudamos o livro histórico de Atos. Há muito que aprender com a performance da Igreja. Uma das coisas que você deve observar é a pregação dos apóstolos. O livro de Atos é repleto de pregações. A primeira delas é a pregação do dia do Pentecostes. Esse dia chegou acompanhado de sinais e maravilhas. Foi um acontecimento sobrenatural. E o sobrenatural nos fascina. Mas não perca de vista o propósito da Igreja. O propósito da Igreja é fazer discípulos. Por isso, o resultado mais importante do Pentecostes foram os 3.000 novos discípulos daquele dia. Esse é um dado importante. Toda vez que Pedro pregava, milhares de pessoas se convertiam e essas pessoas eram recrutadas para serem discípulos. Esse era o propósito da Igreja. Para isso foi necessário o Pentecostes e a grande comissão da Igreja para fazer discípulos. Preste atenção na pregação de Pedro quando essas pessoas se converteram. Hoje, para se formar num seminário, a pessoa tem que passar por uma banca examinadora e concluir todas as exigências acadêmicas. Tudo isso para estudar os sermões de homens que nem sabiam ler ou escrever, Pedro, André, Tiago e João. Não é impressionante? Paulo se converteu mais tarde e era o oposto desses pescadores analfabetos. Ele era um mestre muito respeitado e importante entre os doutores da lei. Mas, quando Paulo se converteu, escreveu aos Coríntios: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito para que a fé que você tem não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo estava nos dizendo que não foi sua educação que o preparou para ser um apóstolo. Preste atenção na pregação de Atos. É uma pregação ungida, muito ungida. Com isso quer dizer que o Espírito de Deus vinha sobre eles enquanto pregavam. Isso se chama unção e significa o poder do Espírito Santo sobre quem está ministrando. Quando você estuda a história dos grandes pregadores, descobre um fenômeno muito interessante. O que fez a pregação de homens como Wesley, Jonathan Edwards e D.L. Moody tão especial? A unção do Espírito Santo. Jonathan Edwards pregou um sermão intitulado
pecadores nas mãos de um Deus enfurecido. Se você lesse aquele sermão hoje, se perguntaria por que na época em que ele foi pregador as pessoas se grudaram nos bancos da igreja, com medo de serem arrastadas para o inferno. As pessoas ficavam absolutamente tocadas e aterrorizadas quando ouviam esse sermão. Mais impressionante ainda é que Jonathan Edwards, quando pregava, tinha que ler todo o sermão. Pior ainda é que dizem que ele nem lia muito bem e que sua voz era cansativa. Mas imaginem vocês, a unção era tanta que as pessoas se agarravam aos bancos com medo de serem sugadas para o inferno. Por que o impacto sobre as pessoas era tão grande? Porque aquele sermão tinha a unção do Espírito Santo. Preste atenção nos sermões de Pedro. Aparentemente eles não tinham nada de especial. Mas por que mais de 3.000 pessoas converteram, no dia de Pentecostes? Porque Pedro tinha a unção do Espírito Santo sobre ele enquanto pregava. O centro dos sermões de Pedro era Cristo. Sua pregação era totalmente fundamentada na Bíblia. Sua pregação era evangelística e levava as pessoas a uma tomada de decisão. Uma vez ouvi um gerente comercial dizer que tinha escutado a pregação de um excelente pregador. Ele disse que o pregador era igual a um bom vendedor e que tinha despertado o interesse dele pelo seu produto. Quando ele estava prestes a comprar, o pregador não mostrou como tomar a decisão. O pregador não falou como conseguir tudo o que estava sendo oferecido. Pedro não fazia isso, nem os outros apóstolos. A pregação dos apóstolos era evangelística e levava as pessoas a tomarem uma decisão e mostravam como elas podiam ser salvas. Eles conduziam o sermão a um convite, bem parecido como o Billy Graham faz. A pregação deles era muito frutífera. Esses pregadores estavam dispostos a morrer por causa da sua pregação. Você acha que valeria a pena ir ouvir um sermão de um homem que tivesse ameaçado de morte caso pregasse? Os apóstolos estavam sempre dispostos a morrer por causa de suas pregações, e às vezes isso acontecia. Os apóstolos foram acusados de encher as ruas de Jerusalém com seus ensinos. Será que sua igreja poderia ser acusada disso também? A pregação dos apóstolos era evangelística. No estudo do livro de Atos, observe também as pessoas. Em grego, igreja significa eclésia, que significa assembleia ou chamados, pessoas que são chamadas desse mundo para seguir o Cristo ressurreto e ter comunhão com Ele. É isso que significa igreja. Quando você ouve a palavra igreja, o que vem na sua mente? Uma casinha com uma torre? Ou uma catedral com vitrais coloridos? Nos primeiros 300 anos, a igreja não se reunia em prédios. Como os primeiros seguidores eram judeus, eles se reuniam no templo, em sinagogas ou nas casas, mas não tinham um prédio específico. Mas, toda certeza, você não está falando de nenhum tipo de construção quando pensa na igreja nos primeiros 300 anos da história. Você está falando de gente. É isso que é a igreja. No sentido mais puro da palavra, igreja significa povo, gente. O desafio que lanço para vocês que estão lendo agora o livro de Atos é tentar se familiarizar com pelo menos 50 pessoas. É claro que você já conhece Pedro e Paulo, mas tente familiarizar-se com mais 50 pessoas do livro de Atos, além deles. Como o livro de Atos fala só sobre a igreja, ele trata de gente, de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias por causa do poder que foi derramado sobre elas. Essa é a mensagem do livro de Atos. Esse livro é o da história da primeira geração da igreja. O livro de Atos é a história de gente comum fazendo coisas extraordinárias porque foram ungidas e cheias com o Espírito Santo de Deus. Tem que ficar por aqui hoje. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.